Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu compartilho 7 espécies de suculentas de folhinhas gordinhas que eu cultivo no tempo. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Todos sabemos que suculentas não toleram encharcamento, suculentas não gostam de substrato muito molhado, de regas muito constantes. E suculentas de folhas gordinhas ainda mais, né gente? Pois elas armazenam muita água em suas folhas. Elas têm as folhas gordinhas porque ali é um reservatório de água e de nutrientes para que possa nutrir a planta, para que a planta possa se alimentar. Hoje eu trago para vocês 7 espécies de suculentas com folhinhas gordinhas e que se adaptam muito bem ao tempo, que estão se adaptando muito bem tomando água da chuva direto, porque às vezes, né, a gente tem um clima muito úmido e chuvoso durante vários dias. Então aqui eu trago para vocês, a primeira é a Graptoveria supreme, olha que linda. Maravilhosa. Essa está sendo cultivada no tempo com folhinhas bem gorduchinhas. Notem como ela está bem rustificada. Foi feito poda, ela rebrotou. Então uma planta que tem sido bem resistente, gente, que tem se adaptado muito bem ao tempo. Eu fiz uma adaptação dela boa antes de estar introduzindo ela no tempo. Cultivo ela em vaso de barro, ó, como vocês estão vendo. Fica aqui no cantinho. Lá no cantinho eu trouxe ela para cá, que ali tem bastante sol agora para estar filmando para vocês. Então trouxe ela mais aqui para a sombra para estar mostrando. Olha só. Então essa é uma das suculentas, né? Que tem dado bem certo, de folhas gordinhas que tem dado bem certo aqui no meu jardim. Mas antes de falar sobre essa belezura aqui, eu peço que se inscreva no canal, quem está chegando novo. Toda semana eu tenho muitas dicas de cultivo de suculentas, né? Muita informação, muita troca de experiências com essas lindezas. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que amam cultivar essas belezuras. Então este é a segunda de folhinhas gordinhas maravilhosas, o Sedum Pachyphyllum. É uma suculenta que fica maravilhosa no outono e inverno, com as pontinhas das folhas bem avermelhadas. Ó, aqui ele já está um pouquinho, né? Só tem uns pontinhos. Isso no inverno se intensifica, gente. Ele fica muito fofinho. Alguns chamam ele também de dedo de moça. Deixa eu botar a mão aqui para vocês verem o tamanho dele. Ele tá cheio de brotinhos ali dentro, ó. Cheio de brotinhos. Então uma planta que ama ser cultivada no tempo com bastante sol. Ela, a meia sombra, ela estiola muito. Então ela precisa de bastante sol para ficar assim, ó, bem compacta, colorida e saudável. A terceira eu vou deixar essa Echeveria maravilhosa. Eu introduzi ela no tempo, trouxe ela para o tempo, estou adaptando ela ao tempo. Fazem uns 3 meses, gente. Olha que coisa fofa. Tem dado bem certo. Estou cultivando ela em lata. Então esse é um dos segredos, uma lata menor, né? Essa é de milho. A drenagem é praticamente a metade da lata, né? Ou você pode usar o carvão picado, ou isopor picado, ou mesmo pedriscos, né? Aquilo que você tiver à mão, que for disponível para você estar fazendo a drenagem. Latas sempre muito bem furadas, tá? Ó, bastante furos. Esse aqui eu usei um prego bem grande para fazer os furos. E em cima, então, eu coloco o substrato, que é a metade da lata. Um substrato bem leve, que seque bem rápido. Como ela tem as folhas muito gordinhas, é essencial que você tenha esses cuidados, senão não vai dar certo, tá? Tem algumas plantinhas que, né, a gente precisa ter esses cuidados para que elas realmente se desenvolvam e fiquem bonitas. E olha que linda, né? Como ela recebe bastante sol, as folhas estão bem gordinhas mesmo. E para ela aguentar também, né? Essa drenagem, esses cuidados todos, é para que ela aguente, gente, as épocas de chuva. Porque a gente tem períodos que chove muito, fica 2, 3 semanas chovendo. Então uma planta dessa, ela, né, se não tiver uma drenagem muito bem feita, um substrato que seque rápido, ela não vai aguentar esse período. A quarta é o meu xodó, o Pachyphyllum glutinicaule. Eu já tenho ele, olha, ele vai, deixa eu ver, eu trouxe para cá, esse ano, aqui na metade do ano, lá para abril,
mais ou menos isso. Maio ele vai fazer 1 ano já que eu estou cultivando ele no tempo. Como vocês estão vendo, é uma plantinha de folhas muito gordinhas para quem está iniciando o cultivo aí, gente, ó. Planta linda, maravilhosa. Ela faz mudas por folhas também, demora uma era, né? Uma década, mas faz. Você pode fazer as podas, que ele vai rebrotar também, tá? Ele rebrota legal. E essa é uma experiência, né? Que eu estou fazendo cultivando ele no tempo e deu bem certo. Latinha também, tá? A mesma coisa que eu falei sobre ali a Echeveria Dionísios. Então, o mesmo cuidado eu tenho com esse Pachyphyton. Na verdade, com todas, né? Eu sempre faço uma drenagem muito boa para as plantinhas que estão sendo cultivadas no tempo. E todos os vasos, latas, todos os vasos são com furo, tá, gente? Se você for cultivar no tempo, tem que ter furo, né? Porque a gente não controla a água da chuva. Quando chove, chove muito, pode empoçar e você vir a perder a sua lindeza. A quinta, o Pachyphyton compactum. Olha que coisa linda, coisa mais linda. Ele tá bem estressado, como faz alguns dias que não chove e eu também não reguei. Então tá com as folhinhas bem compactas, bem nesse formato de diamante mesmo, né? Que é a planta diamante, que é popularmente conhecida. Olha que linda e maravilhosa. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ó, bem furado esse aqui, como eu falei para vocês, esse é um prego bem largo. Se você for usar um prego mais fininho, então faça mais furos, né? Quanto mais furinhos, melhor. Deixa eu ver se eu tenho uma outra. Os furinhos... Aqui, ó, essa foi com um prego mais fininho, ó. Então daí eu já fiz bem mais furos, né? A outra com o prego maior eu fiz menos. Claro, corre mais água, né, gente? Então, quanto mais furos você fizer, melhor, né? A água vai ter local para escorrer, vai escorrer mais rápido. E assim você consegue ter um cultivo de sucesso no seu jardim com essas lindezas. A sexta, gente, eu vou até pegar ela e tirar ela daqui, sair um pouquinho do sol, que o sol está torrando. Torrando, né? A gente faz o vídeo um pouquinho mais cedo, mas mesmo assim é verão, né? Verão, o sol vem que vem. Olha que coisa linda que está. A Graptoveria Superboom. Está com bebezinhos ali do lado, ó. Uma plantinha que também, né, que eu fiz a adaptação dela no sol. Cultivo no tempo, né, na verdade. Cultivo ela em vaso de barro. É uma suculenta que, se o substrato estiver um pouquinho mais úmido, ela funga sim, as folhinhas vão murchando, dá muito olho negro. Então, você tem que ter o cuidado de, né, cultivar ela no substrato bem drenante. Ó, o meu está com bastante perlita, bastante carvão, para que isso fique bem drenante mesmo, para que a água entre e escorra o mais rápido possível, porque ela não tolera de jeito nenhum muita umidade, gente. É uma plantinha que você tem que ter um cuidado extra para estar cultivando no tempo. Mas dá certo, tá? Dá certo. Você pode tentar que você vai conseguir também. Se eu conseguir aqui, você também consegue, né? Ó, então vaso de barro, substrato bem drenante, né? Como vocês viram, ela fica num local ali onde pega sol da manhã, sol da tarde, o dia inteirinho. Então, quanto mais sol para ela, melhor. Mais bonita ela vai ficar. Ela vai ficar assim, ó, né? Bem compacta, ó, essa roseta bem feita, né? Maravilhosa, do jeito que a gente ama. E aqui nesse cantinho, gente, eu tenho duas lindezas, né? Que eu vou deixar a Red Tip como a sétima e vou deixar de bônus a Agavoide marrom para vocês. Então aqui, né, a Red Tip com essas folhinhas bem gorduchinhas nesse vasinho, micro vasinho. Como vocês observaram, todas que eu mostrei estavam em vaso de barro ou em lata, né? Ou vaso de barro também, mas bem pequenininhos. Então, dos segredos de você cultivar essas suculentas de folhinhas gordinhas no tempo é o vaso, gente. O tipo de vaso que você vai cultivar. Opte por vasos menores, faça uma boa drenagem, uma drenagem mais ampla, né, maior. Se for lata, metade drenagem depois do substrato. Se for vaso de barro você não precisa fazer uma drenagem tão grossa, porque o vaso de barro, ele absorve mais a umidade, né? Eu não pinto, tá? Eu pinto alguns. Esse aqui eu tenho, foi feito um spray, mas já tá saindo, ó. Mas a maioria dos meus vasos de barro,
como eu compro ou planto, tá? Eu não faço essa pintura justamente para que eles, né, sequem mais rápido, porque a gente sabe que a pintura ela ajuda a aguentar um pouquinho mais a umidade no vaso. Então, como o meu objetivo é que o vaso seque bem rápido, eu não faço a pintura. Então, aqui eu tenho a Red Tip, tá bem murchinho, eu tenho que fazer a rega. E aqui eu tenho a Agavoide marrom, olha que linda. Aqui também tem mais a Agavoide marrom, aqui é uma Agavoide estrela, ó. Já estão dando até mais dicas, né, gente? A Agavoide estrela também vai bem, né? Ó, nesses micro vasinhos. Aqui eu tenho mais do Pachifito compacto. Esse já é um vasinho que eu mesma fiz de cimento. E aqui ele também, ó, tá num micro vasinho bem pequenininho, gente, ó. Né? A Agavoide marrom também tem a folha bem grossinha, ó. Um micro vasinho, então dessa forma dá bem certo, tá? Eu tenho elas bastante tempo aqui. Elas quase não crescem porque os vasinhos são menores. O meu objetivo é esse, né? Que elas fiquem mais pequenininhas, que elas não cresçam tanto, que elas fiquem mais mimosinhas. E ali já tem um, né, alguém visitando ali. Então essas são as dicas, né, para suculentas de folhinhas gordinhas, né, o tipo de vaso, a quantidade de regas. Deixo só o substrato secar bem. Ó, agora eu vou fazer a rega, como está bem seco, mas secaram mesmo, né? Bem seco mesmo, então eu faço. Uma outra coisa eu faço também, gente, é assim, ó. Por exemplo, hoje é dia de eu regar, mas se eu ver que na previsão do tempo tem previsão de chuva, eu não rego, eu espero chover, eu deixo com que a chuva faça isso. Porque muitas das vezes a gente rega e depois vem chuva e às vezes não é só uma chuva passageira, é uma chuva de 2, 3 semanas. Então você regou, depois veio mais a chuva ainda, isso também não é legal, tá? Então essa é uma outra dica importante, você está sempre observando a previsão do tempo, principalmente das plantinhas que você cultiva no tempo, tá? Fazendo assim você vai ter sucesso aí no seu jardim. Hoje foi um vídeo com muitas dicas de como cultivar suculentas no tempo. Hoje eu trouxe as de folhinhas bem gordinhas, né? Então isso se aplica a todas, gente. Folhinhas gordinhas, folhinhas mais finas. Na verdade, com as folhas mais finas vai ser mais fácil, né? Suculentas com folhas mais gordinhas, aqui como eu tenho aqui, ó, a Lovely Reversa, a gente tem que ter um cuidado extra, né? Optar por vasos de barro, de cimento. Se for em lata, a lata também vai muito bem. Faça uma drenagem maior, né? Use mais carvão no fundo, pode ser o isopor, pode ser pedriscos. Coloque um pouco menos de substrato que você vai ver que vai dar mais certo e você vai ter muito sucesso aí no seu jardim com essas lindezas. Você vai conseguir cultivá-las e tê-las maravilhosas, né? Pra gente estar sempre observando e nos deliciando, né? Porque é uma delícia, né, gente? A gente vir no jardim e poder observar essas maravilhas que nos deixam tão bem. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.